Está no Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Abra comigo a Bíblia mais uma vez. Lucas capítulo 10, versículo 21. Nós estacionamos uma série de mensagens em Lucas que nós temos como propósito estar ministrando desde o início dessa obra. Paramos no capítulo 10, aí demos uma pausa, eu acredito que 2 a 3 meses. Hoje vamos retornar devagarinho para a glória de Deus, né? Foram outros caminhos, outros direcionamentos, né? Reflexões em Gênesis, outras palavras, ministrações que Deus estava direcionando aos nossos corações. Mas hoje nós iremos aqui voltar para Lucas capítulo 10, verso 21. É a 47ª mensagem dessa série. Se de repente você perdeu essa série, todas as mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube, certo? Nosso canal do YouTube. No meu particular, Alberto Júnior, você pode colocar a série de sermões em Lucas. Você vai acompanhar essa série que está sendo ministrada versículo por versículo, capítulo por capítulo, onde você vai poder compreender com muita profundidade acerca do Evangelho, acerca da vida de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, de maneira minuciosa. Você será enriquecido para a glória de Deus com o conhecimento da palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 21. Quero ser bastante objetivo nessa noite. Se você já estiver localizado no texto, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Amém? Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Até aqui, somente esses 4 versículos para a nossa reflexão. Se você for refrescar a sua memória, o início do capítulo 10, onde paramos alguns meses atrás, acredito que mês atrasado, mês retrasado, nós havíamos parado no episódio em que Jesus enviou 70 discípulos para anunciar o Evangelho, para proclamar as boas novas, naquilo que nós chamamos de grande comissão. E essa comissão teve um resultado muito positivo. Os versos anteriores irão nos revelar, né, a partir do verso de número 10, né, a partir do verso número 10 a seguir, os discípulos eles vão retornar e vão ali trazer os relatórios, vão contar como tinha sido, né, que no nome do Senhor os demônios se submeteram, enfermidades foram operadas, e eles estavam muito alegres, compartilhando com Jesus a experiência que eles tiveram na missão. E enquanto eles estão ali nesse momento de comunhão, de compartilhar, nesse momento de partilhar das maravilhas que Deus havia operado, o verso 21 nos revela que Jesus, alegre por todos aqueles acontecimentos, foi tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio sobre a vida de Jesus no meio daquela comunhão, e Jesus ficou ali muito alegre. Em algumas versões vai dizer que ele se encheu de alegria, ou até mesmo que ele exultou de alegria, né? Era uma alegria realmente visível, uma alegria
manifesta ali, perceptível na vida de Jesus. O termo grego para essa expressão, se alegrou em espírito, o termo usado no original para se alegrou é o termo egaliassato, que significa ficar emocionado de alegria. Jesus de fato ficou emocionado. A alegria dele foi tão grande, foi tão imensa, que ele ficou emocionado, que ele ficou exultante, né? Alguns estudiosos afirmam que ele até de repente aqui saltou de alegria, que a alegria se expressou em movimentos ali na vida de Jesus. Porque é isso que acontece, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos em comunhão, partilhando as maravilhas que Deus faz. Quando nós como igreja nos reunimos para compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua missão, aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, aquilo que Deus tem feito na vida de alguém, na sua obra, o nosso coração se enche de alegria. O nosso coração se enche, meu irmão e minha irmã, de esperança. É ou não é verdade? Eu não conto às vezes quando eu estou junto com os nossos irmãos e irmãs, né, principalmente na matinal, que a gente está ali um dia após os cultos, um dia após os eventos que acontecem, né, a gente fica ali se alegrando com as maravilhas que Deus faz. Nossa, que culto abençoado. Nossa, você viu o que Deus está fazendo naquela família, o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, como Deus tem transformado, como Deus tem impactado. E nós ali rapidamente nos alegramos quando nós nos reunimos na casa de um irmão, na casa de uma irmã, para contar as maravilhas que Deus fez, as maravilhas que Deus está fazendo. Nós nos enchemos de alegria, porque é isso que a Bíblia nos revela acerca do reino de Deus em Romanos 14:17, que o reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é alegria no Espírito. Glória a Deus. A Bíblia diz que na presença do Senhor, Salmos 16, verso 11, há fartura de alegria. Glória a Deus. Então existe alegria no reino de Deus. Existe alegria na vida e na missão da igreja. Nós podemos até ficar tristes, nós podemos até ficar angustiados, perplexos por algumas circunstâncias das nossas vidas, mas nós temos uma certeza: através da presença do Espírito Santo nós temos alegria. E não somente alegria, como nós temos a verdadeira alegria. Glória a Deus. Então olha para esse irmão que está do seu lado aí, se de repente ele estiver triste, desanimado, com a cara de delegado, como dizia o Marcos Feliciano, com a cara de quem foi batizado em um pote de vinagre, meu irmão, dá um cutucão na espinhela dele e diz assim: se alegra, meu irmão. Se alegra porque na presença de Deus há fartura de alegria. Se alegra porque o Espírito Santo está na tua vida. E o Espírito Santo produz. Quantos acreditam nessa realidade? Aí dá um brado de glória. Aleluia, que bênção. Que maravilha, meu irmão e minha irmã. E é diante dessa alegria de Jesus que ele começa a fazer uma oração em forma de gratidão a Deus. Ele começa a realizar uma oração simples, objetiva, e nessa oração ele traz algumas verdades muito importantes que eu gostaria de destacar nessa noite para nós como igreja. Algumas verdades que serão importantes para a nossa caminhada. Algumas verdades que nós precisamos guardar em nossos corações. Aleluia. A fim de que nós possamos, ter mais segurança, ter mais confiança naquilo que Deus ele nos chamou, naquilo que Deus ele nos vocacionou como seu povo. E a primeira grande verdade que Jesus vai nos revelar está no verso 21. Na sua oração ele vai revelar no verso 21, se você estiver com a sua Bíblia, naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e revelaste às criancinhas, porque assim te aprouve. Essa é a primeira grande verdade, que Deus escondeu essa grande revelação aos sábios e a revelou às criancinhas. Em algumas versões, aos pequeninos.
Mas o que isso significa, pastor? Isso significa que quando Jesus ele veio anunciar o Evangelho, haviam ali no seu contexto muitos homens sábios, haviam ali no seu contexto muitos homens inteligentes, haviam no seu contexto grandes pensadores gregos, grandes filósofos romanos, grandes homens nobres, ricos, abastados, patrícios. Mas o que me chama a atenção é que esses grandes homens, poderosos, de status, de posição, não conseguiram compreender o Evangelho. Desprezaram a mensagem do homem de Nazaré. Desprezaram a mensagem daquele carpinteiro de Nazaré, daquele homem que anunciava suas pregações na região da Galileia. Muitos desses homens poderosos desprezaram a pessoa de Jesus, desprezaram a divindade de Jesus, desprezaram o messianismo de Deus na vida de Jesus. Muitos deles desprezaram Jesus na cara, na lata, como os fariseus, os rabinos. Muitos deles foram à procura de Jesus nas madrugadas para lhe fazer perguntas, e quanto os mais sábios eram, pareciam que mais confusos ficavam acerca do Evangelho, como Nicodemos no capítulo 3 de João. Outros tiraram Jesus a pagode, fizeram chocarrices e zombarias contra a pessoa de Jesus na sua crucificação. Esses homens, por conta do seu orgulho, esses homens, por conta da sua vaidade, não conseguiram compreender a mensagem do Evangelho. E em contrapartida, meu irmão e minha irmã, essa mensagem se tornou acessível às criancinhas, aos pequeninos. Quando a Bíblia fala de criancinhas, pequeninos, não está se referindo somente literalmente às crianças, mas sim às pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, as pessoas mais improváveis, as pessoas mais pobres, propriamente dito. E foram justamente essas pessoas que conseguiram entender o Evangelho. Publicanos, pescadores, pecadores, prostitutas, gente do povo, marginalizados, enfermos, pessoas que ninguém dava nada por eles e por elas, mas foram essas pessoas que resplandeceu-lhes a luz do Evangelho. Foram essas pessoas que tiveram os seus corações capturados pela mensagem de Jesus. Foram essas pessoas que receberam de Deus esse privilégio de guardarem em seus corações a mensagem do Evangelho, e não só isso, tornarem-se também portadores e portadoras dessa mensagem. E é nesse contexto que Jesus está alegre. Por quê? Porque eles estão vindo, eles não apenas compreenderam a mensagem, mas eles agora estão compartilhando a mensagem, e estão voltando da sua embaixada, da sua missão, testificando o poder da mensagem. E é isso que tem alegrado o coração de Jesus aqui, meu irmão e minha irmã. E é por isso que Jesus está aqui alegre, meu irmão e minha irmã, porque aqueles pequeninos, homens a quem ninguém dava nada, foram justamente aquelas pessoas que compreenderam a mensagem, praticaram a mensagem e testificaram da mensagem do Evangelho. Sabe, meu irmão e minha irmã, o que é que nós podemos aprender aqui dessa primeira grande verdade para Jesus? É que nós, na nossa geração, somos como esses pequeninos. Essa mensagem tem sido pregada também diante do nosso contexto, e nós temos visto, assim como naqueles dias, os grandes homens, as grandes mulheres, as pessoas em posição de status rejeitando essa mensagem. Quantos cientistas, homens altamente poderosos, inteligentes, não conseguem compreender a simplicidade do Evangelho, não conseguem sequer crer na existência de Deus. Quantos homens poderosos,
posição, que tem muita fama, que tem muito dinheiro, estão cegas com relação a essa mensagem, estão longe da compreensão do Evangelho, e por isso vivem escravizadas pelo pecado, escravizadas pelos vícios, escravizadas pela vaidade, escravizadas pelas soberbas da vida. Mas nós que estamos aqui essa noite, pessoas simples, gente do povo, gente comum, sem fama, sem status, sem prestígio, nós que estamos aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, nos foi revelada essa mensagem de forma compreensível. Glória a Deus. E sabe, meu irmão e minha irmã, a grande aplicação que eu quero fazer nesse primeiro ponto é que nós somos privilegiados, Glória a Deus. porque fomos alcançados pela mensagem do Senhor, Aleluia a Deus. porque essa revelação chegou aos nossos corações Obrigado, Jesus. e fomos libertos pelo poder do Evangelho. Glória a Deus. Nós somos privilegiados, meu irmão e minha irmã. E essa grande verdade, ela serve para nós, principalmente para aqueles dias em que nós estamos em uma baixa estima, para aqueles dias em que nós estamos desapontados, tristes, em que nós entramos em um complexo de inferioridade e nos achamos inferior às pessoas, em olhar para o nosso cenário e de repente ver o ímpio prosperar, ver o ímpio ganhar notoriedade. Muitas das vezes nós estamos ali naquela caminhada simples, humilde, sofrida, e isso muitas das vezes pode até nos levar a entristecer e desanimar na caminhada. Eu quero que você saiba dessa grande verdade, meu irmão e minha irmã, de que você é um privilegiado. Você é um privilegiado, meu irmão e minha irmã. Essa revelação chegou ao teu coração, mas ela chegou ao teu coração com um propósito, para que você seja agora um portador dessa mensagem. Leve adiante essa mensagem, para que mais pessoas possam também chegar a esse pleno conhecimento, para que mais pessoas também possam compreender essa mensagem, mas de uma forma concreta. Saiba que você é um privilegiado. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga que você é um privilegiado. Você é um privilegiado. A segunda lição que eu aprendo aqui, meu irmão e minha irmã, é que o reino de Deus é sobre uma relação. Glória a Deus. O verso 22 vai nos dizer o seguinte: ainda na sua oração Jesus vai dizer: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. Sabe, meu irmão e minha irmã, Jesus está nos revelando aqui essa grande verdade, de que o reino de Deus é uma relação. O reino de Deus tem como seu principal fundamento a relação do Pai e do Filho. Glória a Deus. E isso que Jesus está trazendo à tona é revolucionário para aqueles dias. Talvez hoje nós, quando olhamos para essa verdade de que Jesus é o Filho, Deus é o Pai, talvez para nós não cause tanto impacto, mas para aquelas pessoas daqueles dias era um impacto extraordinário, porque o Deus que eles conheciam era o Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Antigo Testamento até então não tinha um filho. O Filho de Deus vai ser revelado na pessoa de Jesus. Então tudo que eles sabem está antes de Jesus, e antes de Jesus a imagem de Deus é a imagem de um Deus distante. A imagem que eles tinham de Deus era que Deus era o Senhor dos senhores, o Adonai, que estava num trono elevadíssimo, distante de uma relação da humanidade. O Deus que eles conheciam era o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que fazer grandes sacrifícios e passar por todas as etapas do templo, passar pelo véu e entrar no Santos dos Santos para ter um momento de relação com Deus, uma vez por ano. Então era um Deus distante. As pessoas ficavam no átrio, as pessoas traziam um sacrifício na porta do templo, não tinham essa acessibilidade a Deus.
Pelo contrário, as pessoas do Antigo Testamento tinham medo de Deus. Porque o Deus que se revelou no Antigo Testamento era um Deus de justiça, era um Deus que revelava a sua ira imediatamente diante de várias circunstâncias. O Deus do Antigo Testamento era conhecido como Jeová de Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, era um Deus de guerra. O Deus do Antigo Testamento era o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Jeová de Sidecon, o Senhor é a justiça, o Jeová Rafa, o Senhor cura. Mas é somente na pessoa de Cristo que ele será conhecido como Abba Pai. É somente na pessoa de Cristo que ele agora vai se fazer conhecido como o Pai. E esse é um grande segredo que as pessoas não sabiam: que Deus era um Pai e que Deus tinha um Filho. É bem verdade que em alguns momentos no Antigo Testamento, alguns vislumbres dessa grande verdade talvez tenham passado desapercebidas. Por exemplo, no Salmo 2, verso 7, através de uma profecia ali, em forma de canção de Davi, já estava escrito: Tu és meu filho e hoje te gerei. Mas aquilo as pessoas não entendiam o que significava. Para Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12, nos últimos dias de Davi queria ali fazer um templo. Deus chega para ele e diz assim: não, você não farás um templo para mim, mas da tua linhagem, da tua descendência virá um, que eu serei para ele como um pai, e ele será para mim como um filho. E a este eu darei o reino perpétuo. Nós vemos aqui alguns vislumbres dessa grande verdade, dessa grande revelação. Mas é somente Jesus que vai tornar essa verdade palpável. É somente quando o anjo visita aquela jovem indecisa chamada Maria e chega para ela e diz: Maria, tu és bem-aventurada, porque tu darás à luz a um filho, e ele se chamará Filho do Altíssimo. Era uma verdade futura, era uma verdade que não tinha muita compreensão, mas uma vez que ele nasce, passa a pregar a sua mensagem, ele fala acerca de um reino, e esse reino, ele tem na sua origem a sua relação entre o filho e o pai, entre o paizinho querido, entre um Deus que está perto. E Jesus não somente aproxima a imagem de Deus, como abre essa possibilidade nos seus dias, para que os judeus e para que qualquer pessoa da humanidade se torne parte dessa família e seja também chamada de filha de Deus. E seja para ele, meu irmão. Porque o reino de Deus, meu irmão e minha irmã, não é sobre uma instituição. O reino de Deus não é sobre uma denominação. O reino de Deus não é sobre uma religião. O reino de Deus é sobre uma relação. Uma relação em que nós temos um Pai. Existe um Pai amoroso. Um Pai amoroso que nos ama. Um Pai amoroso que cuida de nós. Um Pai amoroso que nos guarda, que nos protege, que nos dá direção, que nos entende. Muitas das vezes as pessoas não nos entendem, mas o Senhor nos entende, porque Ele nos conhece com profundidade. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece o íntimo do nosso interior. E é esse Pai que nós precisamos confiar, porque Ele nos ama de maneira incondicional. Sabe, meu irmão e minha irmã, essa grande verdade para nós é um motivo de consolo, para nós é um motivo de confiança, para nós é um motivo de segurança, porque nós não somos mais órfãos, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Ah, pastor, mas eu não tive um pai terreno, mas você tem um Pai celestial.
Ah, pastor, eu até tive um pai, mas fui órfão de pai vivo, porque o meu pai nunca me deu atenção. O teu pai, ele te vê no secreto e ele quer cuidar de você. Glória a Deus. Ah, pastor, quando eu lembro do meu pai, me dá uma tristeza no meu coração, porque o meu pai foi uma criatura terrível. Mas o Pai Celestial é perfeito, cheio de amor e de misericórdia, e deseja cuidar da tua vida, deseja te dar a direção de todas as coisas. Cristo traz essa grande revelação para mim e para você, meu irmão e minha irmã. E essa revelação produz consolo. Você não está sozinho. Você pode até pensar que está sozinho. Você pode até pensar que alguém te abandonou. Você pode até pensar que as pessoas esqueceram de você, mas Deus não esqueceu de você. Ele é o seu Pai. E você pode se lançar aos braços dele. Você pode se lançar aos cuidados dele. Você pode, como uma criança pequena que está ali com medo da escuridão, corre para os pés do seu pai e abraça firme, e ali ela tem a sua proteção, a sua segurança. Ali a criança não teme mais a nada. Você pode também se abraçar nos pés do seu pai e confiar nele de maneira plena, de maneira completa, de maneira genuína, para a glória de Deus. Mas para concluir, meu irmão e minha irmã, eu achava que eu ia ser breve nas minhas palavras, mas acabei me empolgando. Lhe peço até perdão. Mas para concluir, a terceira grande verdade que Jesus nos revela nessa oração é que o reino de Deus é sobre algo que nós vemos e ouvimos. Verso 23, 24 vai dizer o seguinte: voltando-se para os discípulos, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vedes, pois vos digo que muitos profetas reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Os profetas que vieram antes de Jesus anseiaram por esse dia em que veriam o enviado de Deus, o Messias, o escolhido de Deus para libertar o seu povo e restaurar o reino de Israel. Os profetas profetizaram acerca de Jesus. Os profetas falaram acerca de Jesus. Isaías, conhecido como o profeta messiânico, com inúmeras profecias. Davi, o salmista messiânico, com inúmeros salmos. Os profetas menores aos profetas maiores. Você vai ver que de Gênesis a Malaquias, todos os livros estão falando acerca de Jesus, de uma maneira indireta e às vezes até de uma maneira direta. Mas nenhum deles tiveram esse privilégio de contemplar e ver o cumprimento da profecia. Somente o último profeta, chamado João Batista, somente os discípulos e contemporâneos do desenvolvimento do ministério do reino de Deus aqui na terra por meio de Jesus tiveram esse privilégio de ver Jesus. Ah, pastor, mas Moisés viu Jesus. Moisés, ele viu Deus. Moisés, ele viu manifestações, teofanias. Mas somente na pessoa de Cristo Deus foi visto de maneira plena. É isso que está escrito em João capítulo 1, verso 14. Que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho o revelou. É isso que Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 9, nos revela quando diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É na pessoa de Jesus que nós apalpamos, que nós vemos, que nós ouvimos, que nós abraçamos a pessoa do nosso Deus. Os discípulos tiveram esse privilégio. Mas Paulo, que foi posterior a Jesus, teve também essa experiência de ver Jesus, de ver o Cristo, mesmo tendo sido ressuscitado e assunto aos céus. O próprio Cristo vem e chama o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vê Jesus não apenas uma vez, e ele nos revela essa grande verdade de que Cristo está vivo.
de que o Evangelho é sobre algo que nós vemos e ouvimos. Jesus está vivo. Glória a Deus. E nós podemos vê-lo. E mesmo que você não consiga vê-lo em tempo, um dia você estará face a face com ele. Glória a Deus. Eu nunca vi a face de Jesus, mas eu já contemplei os pés de Jesus, e isso para mim foi o suficiente. Glória a Deus. Em uma visão eu vi os pés de Jesus, e ouvi a sua voz. Mas um dia, meu irmão e minha irmã, eu sei que eu verei a face dele, assim como estou vendo a sua face nessa noite. Aleluia, Jesus. Mas enquanto essa visão não se concretiza, não se realiza, você pode ver Jesus na vida do seu irmão e da sua irmã. Você pode ver Jesus transformando a vida do seu irmão diariamente. Você pode olhar para a vida do seu irmão e perceber, rapaz, tem algo diferente na vida dele. Ele não falava assim, ele não era assim, ele não se vestia assim, tem alguma coisa diferente aí. Essa coisa diferente é Jesus que está ali. Aleluia. Aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, o Evangelho não é uma lenda. O Evangelho não é um conto de fadas. O Evangelho não é um mito, não é a história da carochinha. O Evangelho é uma verdade que nós apalpamos, é uma verdade visível, é uma verdade que nós ouvimos. Jesus está vivo, se manifestando em nossas vidas. Glória a Deus. Mas um dia nós iremos vê-lo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 2, verso 9, ele vai nos dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para mim e para você. Aleluia. Em breve nos encontraremos com Ele. E isso para nós é um motivo de grande esperança. Então essa oração de Jesus, meu irmão e minha irmã, ela produz em nossas vidas um privilégio de termos sido alcançados pelo Evangelho. Essa oração de Jesus produz para nós um consolo. Nós temos um Pai, somos filhos de Deus. Aleluia. Mas essa oração também produz para nós uma esperança. Um dia nós o veremos face a face e nos encontraremos com Ele. Você pode se colocar de pé, crendo nessas três grandes verdades Glória a Deus. trazidas por Jesus aqui? Glória a Deus, eu quero